espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui com vocês, né, pra gente, como a capa do slide já traz aí, fazer uma revisãozinha de história, certo? Estamos aí na reta final pro Enem e eu acredito que História do Brasil é geralmente um conteúdo que não é que traga dificuldade, mas por ter muitos detalhes se torna um pouco complicado da gente conseguir estar sempre relembrando de todos os aspectos. Então eu resolvi fazer essa aula aqui para vocês. Hoje a gente vai tratar especificamente sobre o período colonial, certo? Então, o período que compreende desde o achamento, né, o descobrimento do Brasil, até a sua independência de Portugal, em 1822. E a gente vai discutir alguns pontos importantes. Eu separei apenas questões do Enem para a gente discutir, e essa aula vai ser um pouco mesclada entre discutir algumas datas importantes e relevantes, tá certo? Para compreender esse período brasileiro e algumas questões que já caíram no Enem, questões mais recentes, questões um pouco mais antigas, para a gente discutir como é que o Enem gosta de cobrar isso, certo? Eu já adianto que nos últimos anos o Enem mudou um pouco a pegada do que era cobrado em relação à história do Brasil. É nítido pra gente que a prova do Enem se tornou, ela consegue abranger, na verdade, muito mais questões sociais nos últimos anos. Então, a questão indígena e a questão de escravos, tanto africanos quanto indígenas, tem sido muito prevalente nas provas, tanto na aplicação regular quanto na aplicação PPL. Então, se é uma dica que eu posso dar para vocês, consigam interpretar essas questões, certo? Treinem essas questões, peçam aos assessores de vocês, enfim, façam questões que nos levem à reflexão, né? Que levem vocês à reflexão exatamente sobre essas questões das populações aqui residentes, principalmente sobre a questão da escravidão, a questão social, a questão da conjuntura da sociedade brasileira, tá certo? Sem mais demoras, vamos discutir aqui algumas datas, e eu preparei essa linhazinha do tempo para a gente, certo? Para ficar um pouco mais visual. Essa era uma forma, né? Esse foi um método que eu adotei durante o meu estudo no vestibular para o Enem, né? Durante o meu tempo de cursinho. Eu tinha uma linha do tempo tanto para a história geral quanto para a história do Brasil, certo? E aí eu colocava cada data, enfim, usava várias canetinhas coloridas e marca-textos para colocar quais eram as datas principais, e quais eram as datas que eram importantes, mas não eram as mais relevantes, certo? Isso me fez ter um panorama de história, um panorama geral sobre a história muito melhor. Uma dica que eu tenho para dar para vocês é sempre que um acontecimento histórico acontece, certo? Sempre que a gente tem uma mudança de período histórico, a gente tem alguns acontecimentos que marcam esse período. A gente, a história, né? Os professores de história costumam falar que nada na história acontece do nada ou acontece por acaso. Precisaram ocorrer acontecimentos, né? Que anunciassem essa virada de chave na história, essa mudança, e acontecimentos que perpetuaram essa mudança. Então, por exemplo, quando a gente trata da independência do Brasil, a gente vai ter alguns fatores que propiciaram essa independência, certo? E alguns fatores que permitiram a permanência do Império. Da mesma forma da mudança do Império para a República, a gente vai ter alguns fatores que propiciaram a mudança do Império, né? Propiciasse que o Império se tornasse uma forma de administração inviável e vão ter fatores que propiciaram a chegada da República, certo? Assim como a República perdura até os dias de hoje. Isso acontece em história do Brasil, isso acontece em história geral. A cada mudança de idade histórica, a gente tem fatores que contribuem para a decadência daquela fase histórica que está ocorrendo e o surgimento de uma nova fase histórica. É por isso que ocorre o iluminismo, é por isso que ocorre o renascimento, é por isso que ocorre grandes navegações, certo? Porque de alguma forma o antigo regime cai, surge um novo regime e assim a história se repete constantemente, certo? E aí, vamos lá. Tudo começa em 1500 com o descobrimento do Brasil, e descobrimento bem aspas, porque nós já tínhamos populações morando aqui, então alguns historiadores defendem que a palavra correta seria achamento do Brasil, né, pelos europeus, pelos portugueses, espanhóis e etc., porque o Brasil já era uma terra descoberta e habitada, né? E aí alguns fatores são relevantes para esse período. Então, por exemplo, eu coloquei aí que esse período denominado de 1500 a 1530 é o que a gente conhece como, na verdade, período pré-colonial. Então, a gente vai ter. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Que a gente conhece como pré-colônia. E por que pré-colônia? Porque durante esse período a gente não teve uma ocupação efetiva do solo brasileiro pelos portugueses, certo? Então, o que acontece nesse período é o que a gente chama de instalação de feitorias,
certo? É quando Portugal vai repetir no Brasil algo que eles tinham feito nas colônias portuguesas na África, que é o estabelecimento de feitorias. E o que é basicamente isso? São entrepostos comerciais. Então, ele estabelece alguns postos onde eles vão vir comercializar e vão embora, certo? E aí, qual era a matéria-prima que era mais comercializada nesse momento? Pau-Brasil, né? Aí eu vou deixar aqui anotado, porque vocês vão anotando e relembrando. O intuito dessa aula não é que a gente consiga abranger todos os inúmeros pontos que englobam o período colonial, mas é tratar de muitos pontos para ir rememorando, revisitando esses conceitos na mentalidade e na cabeça de vocês, tá certo? E aí é importante saber que nesse período ainda houve meio que veio portugueses para o Brasil, mas eram portugueses que eram conhecidos como degradados. Basicamente eram prisioneiros que a coroa portuguesa tinha e trouxe e soltou eles no território brasileiro para, enfim, trabalhar, ajudar nos entrepostos comerciais e etc. Houve essa caça predatória, né, essa exploração predatória, no caso do pau-brasil, até que quando chega um pouco perto de 1530, essa caça, essa exploração, ela já não é tão benéfica, porque já não há mais tanta mata assim a ser degradada, né? E é por isso até que é um dos principais pontos que a gente tem de devastação da vegetação, inclusive do bioma Mata Atlântica, que é o predominante no litoral brasileiro, certo? Não só isso, mas outros fatores também combinaram para essa devastação e essa degradação do bioma. Mas esse é um dos fatores que deve ser levado em consideração e também é uma questão importante a nível de Enem. Então, beleza. A partir disso, em 1520, mais ou menos, durante esse período, Portugal percebeu que o Brasil, a costa, né, o litoral brasileiro, era constantemente ameaçado por piratas espanhóis, certo? E aí eles perceberam, piratas franceses, perdão. E aí eles perceberam que precisavam monitorar melhor esse litoral e também a rentabilidade do comércio do pau-brasil já não estava mais tão efetiva como era no começo. Então, Portugal, de fato, começa a colonizar o Brasil em 1530, certo? Por meio do que a gente conhece como capitanias hereditárias. Então, foi pego o Tratado de Tordesilhas, né, que é um tratado feito com a Espanha, que demarca o território brasileiro. E, com base nesse território, né, nessa demarcação, o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias, que basicamente são 15 grandes extensões de terras que foram doadas a nobres, né, que vão ser conhecidos como os capitães donatários, pela coroa portuguesa. Então, cada nobre se muda para o Brasil com o intuito de povoar, proteger e explorar aquela região. Então, aquela região tinha que ser frutífera de alguma forma, né? Ela tem que gerar algum tipo de renda. Ela tinha que ser povoada, explorada e defendida. Então, esse é um dos critérios critérios estabelecidos por Portugal para ajudar a proteger o Brasil, certo? Para que eles não perdessem esse território. Então, aqui em 1530, a gente começa, a gente tem, perdão, a efetividade, né, de Portugal começar a ter essa ideia. E aqui em 1534, que a gente tem, de fato, o estabelecimento das capitanias hereditárias, certo? E aí aqui a gente sabe que ao todo foram feitas 15 capitanias, mas só duas deram certo. Capitania de São Vicente, certo? E capitania de Pernambuco. A capitania de São Vicente, ela foi liderada por Martim Afonso de Souza e ficou muito conhecida pelo açúcar, né? Pelos engenhos de açúcar e também pelo comércio pela venda da mão de obra de escravos, né? Tanto indígenas quanto africanos. Já a de Pernambuco também teve sucesso com base na cana-de-açúcar e principalmente também pelo comércio de escravos, certo? Escravos africanos trazidos da Angola e tudo mais. A gente tem que lembrar que, além das atividades econômicas exercidas no território, a escravidão sustentava a mão de obra, mas ela também era um comércio muito lucrativo. Então, a escravidão ela não existe só por conta desse fator da mão de obra que precisava no território brasileiro, mas também porque o tráfico negreiro ele era realmente muito rentável para quem comandava, né? Isso. E aí, beleza. Capitanias hereditárias foram feitas, não tiveram sucesso plenamente, então Portugal percebeu que o Brasil precisava de uma nova forma de comando. E qual foi essa nova forma de comando que ele estabeleceu? Os governos gerais. Então, em 1548, a gente tem início, vou colocar aqui, ó, governo geral. Então, basicamente, chegou à conclusão que o Brasil precisava de um único local que centralizasse
a administração dessa colônia. E aí a sede ficou sendo Salvador, certo? Vou colocar aqui embaixo, Salvador, Bahia. Até um determinado tempo. A gente sabe que essa capital ela vai, né, mudar mais para frente, mas por enquanto ela é Salvador. E aí, o primeiro governador que eu não coloquei data aqui, mas que a gente tem, que foi muito importante, é Tomé de Souza, certo? Ele tinha um intuito, né, de povoar o Brasil ainda mais, defender a fé católica. A gente tem que lembrar que o catolicismo, ele é um dos pilares das grandes navegações. Isso não é diferente na América Portuguesa, certo? A Igreja Católica vai investir pesado porque ela sofreu com a reforma protestante, então ela precisa angariar novos fiéis, certo? E defender o território. A gente sabe que o Brasil, durante o período colonial, ele sofre de muitas invasões, tanto francesas, quanto holandesas, quanto, enfim, todas as pessoas que queriam território. A gente conhece essas duas populações, né? Os franceses e os holandeses são mais prevalentes, porque as invasões deles foram mais relevantes, conseguiram de fato ocupar algum território, seja por pouco ou por muito tempo, certo? E é isso. E aí, durante esse período do governo de Tomás de Souza, a gente vai ter em 1555 a primeira invasão francesa no RJ, né, no Rio de Janeiro, que funda a França Antártica. Não tem muito sucesso, com alguns anos ela acaba ruindo. Em 1612, a gente tem mais uma invasão francesa, que é a França Equinocial, no Maranhão, mas também dura poucos anos e não tem tanta rentabilidade, e a gente acaba conseguindo expulsar os franceses, certo? Em 1580, que é essa outra data que eu coloquei aqui, que é um fator importante, o que que acontece? O rei de Portugal, se eu não me engano é Dom Francisco, alguma coisa assim, ele acaba falecendo sem deixar nenhum herdeiro. E aí, como na época o mais comum era procurar o parente próximo para que ele herdasse a coroa, o parente mais próximo dele era o então rei da Espanha, certo? E aí a Espanha passa a reinar, esse rei passa a reinar na Espanha e em Portugal, e a gente tem o que conhecemos como União Ibérica. Essa União Ibérica ela vai trazer algumas consequências para o comércio brasileiro, porque até então o Brasil exportava muito açúcar, certo? E só que a Espanha ela não fazia comércio com a Holanda, e a Holanda era uma das principais compradoras do açúcar brasileiro. E o que acontece é que esse comércio ele é proibido, certo? O que vai provocar com que a Holanda invada o Brasil, a gente sabe mais para frente, mas que também a Holanda produza o seu próprio açúcar no futuro, né? Que vai gerar uma competição aí com o açúcar brasileiro, né? Com o açúcar da colônia brasileira. E aí, ok, a União Ibérica é estabelecida, Portugal passa a ser um tempo comandado pelo rei da Espanha, e o próximo acontecimento relevante que a gente tem é em 1630, que é basicamente o quê? O início das entradas e bandeiras. E por que que as entradas e bandeiras são importantes? Lembre que a gente está esse período todinho aqui até 1630, então basicamente 100 anos de colonização, cultivando açúcar, certo? As entradas e bandeiras, elas vão possibilitar para a gente tanto a expansão do nosso território, quanto a descoberta de ouro, né? Que hoje a gente sabe que foi para descobrir ouro, mas que na época eles não sabiam muito bem o que eles iam descobrir, eles só queriam descobrir alguma coisa. E aí, nisso a gente sabe que existiam as bandeiras de prospecção, as bandeiras de aprisionamento, e cada uma com a sua finalidade, né? Essas entradas e bandeiras são importantes justamente por isso. O Brasil vai sofrer uma interiorização. Antes a gente tinha um povoamento muito do litoral brasileiro, né? Tanto por conta do solo, que era mais fértil, quanto porque ninguém adentrava o país. E aí, por meio dessas entradas que foram financiadas pela própria coroa ou por. é, que não é mais capitães donatários, né? Mas os governantes que queriam seus escravos fugidos. Lembre que existiam quilombos, existiam as missões indígenas de catequização, né? No caso, que são as missões religiosas católicas para a catequização dos indígenas, que elas funcionavam um pouco mais afastadas do litoral e que isso também propiciou essa interiorização do país, certo? A gente começa em 1630 essas entradas de bandeiras, e algo que eu esqueci de mencionar aqui um pouquinho antes, mais ou menos entre 1620 e 1664, o Brasil ele é dividido em dois estados, o Maranhão e o Brasil, certo? Mas Pombal, Marquês de Pombal, que é uma figura muito importante na história do Brasil,
ele finaliza e unifica novamente o território brasileiro. Então é algo que a gente nem estuda muito porque não teve tanta relevância a nível nacional, assim, né? A nível de país. E aí, durante esse período também das invasões, que eu acabei não colocando só uma data aqui, em 1624, deixa eu colocar aqui pra gente, só vocês terem noção. Aqui em 1624, a gente tem a primeira invasão holandesa, certo? Essa primeira invasão holandesa, ela foi em Salvador, mas ela também não surge tanto efeito. Então, ela acaba passada para frente. E aí, em 1630 também, a gente tem uma invasão holandesa que é realmente efetiva, que é a invasão holandesa feita a Pernambuco. Ela ocorre em 1630, mas só em 1637, que é esse ano que eu coloquei aqui, ela se torna muito rentável para a Holanda, porque é quando a gente tem aquela figura super importante de Maurício de Nassau. Então, vou anotar aqui, vou colocar assim, Maurício de Nassau. Colocar aqui assim do lado PE. Que aí a gente lembra que Maurício de Nassau, ele é um holandês, né, que vem comandar Pernambuco durante esse tempo de invasão, e ele é muito benéfico para o estado porque ele traz muita modernidade. Então é por isso que Recife tinha características que demais partes do país não tinham, porque ela teve esse período de territorialização e de povoamento, né, holandês. E aí ele traz pontes, ele traz portos, ele traz várias coisas que o restante do país não conhecia ainda. E é por isso também que Pernambuco ganha uma certa relevância no quesito até de revoltas, porque a população vai ter um outro nível de não só de conhecimento, mas tipo assim, outra etapa de colonização, né? Vai ter a mistura com outra população que é a holandesa. E aí, o governo de Maurício de Nassau, ele dura até 1644, mas a Holanda ela só consegue ser efetivamente expulsa, né, do território brasileiro em 1654, certo? Ok. Feito isso, o Brasil vai começar uma nova etapa no seu território, né? E o que que acontece? A gente vai passar pelo século XVII, o que acontece? No século XVII, fim do século XVII, no caso, a gente tem a descoberta do ouro. Então, deixa eu riscar aqui. Mais ou menos nessa divisão aqui, ó, a gente tem descoberta do ouro. E o que que acontece? O ouro é descoberto, a população começa muito a interiorizar o país, certo? Vai haver um fluxo grande de pessoas e de mercadorias rumo à Vila Rica, né? Que é a atual Ouro Preto, em Minas Gerais. E isso faz com que até a capital do Brasil, que antes era Salvador, se mude para o Rio de Janeiro. Tanto pela facilidade de acessar o interior do país pelo Rio de Janeiro, quanto também pela acessibilidade que o Rio de Janeiro tinha de portos. Então ficava mais fácil para até escoar essa matéria-prima que era encontrada. Aí o Brasil tem essa mudança na capital. Além disso, o governo, né, a coroa portuguesa, ela funda Intendências de Minas, que é feita em Minas Gerais. São vários, basicamente, postos comerciais, onde permite que seja feita a troca do ouro, a contabilidade, o cálculo de impostos. Lembre que em Minas Gerais vai ter aquela parte bem importante dos impostos, o imposto de derrama, o quinto, que isso vai fazer até com que a população de lá se revolte também no período de revoltas coloniais, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, certo? Então, lembrem de ver essas questões que também são importantes. Como o ouro surgiu, por que que ele decaiu, quais foram os fatores relevantes, essas revoltas são importantes, por que que as revoltas ocorrem, certo? Então, sempre que houver uma maior imposição da coroa, ou seja, uma maior captação de impostos, uma maior captação de recursos, uma maior pressão sobre a população, isso vai repercutir. Então, repercute tradicionalmente em revoltas, certo? Então, beleza. Com isso também são aprimoradas as irmandades religiosas. Então, a gente tem que lembrar aqui as irmandades religiosas que chegam ao Brasil, muitas delas, que foi até questão de Enem isso, tenta meio que adaptar a fé indígena à fé cristã, certo? Então, mesclar algumas coisas da cultura indígena com a cultura cristã para tentar tornar o cristianismo mais acessível. E isso é diferente do que a Inquisição Católica fazia, porque houve um tempo em que a Inquisição Católica teve em território brasileiro, e isso fazia com que eles reprimissem muito mais duramente os indígenas porque para eles tinha que ser o puro catolicismo, certo? Que era diferente do que os jesuítas fizeram, por exemplo, certo? E aí, certo? É,
O fim da União Ibérica, voltando para o que a gente estava discutindo. O fim da União Ibérica, ela trouxe algumas consequências para o Brasil, certo? Para Portugal, no caso, né? Portugal, quando ele retoma o território colonial, quando Portugal retorna com um rei português, ele precisa angariar mais recursos. Então, ele precisa captar mais taxas da população. Isso vai fazer com que aumente impostos em todas as cidades, em todos os territórios. E toda vida que você mexe no dinheiro do povo, isso vai repercutir, no que eu acabei de falar, em revolta, certo? Então, a gente vai começar o período de revoltas coloniais. E uma revolta vai desencadear a outra. A gente também tem que lembrar que algumas revoltas mais na frente vão ocorrer por influência do iluminismo. Então, por exemplo, a elite de Pernambuco, a elite de Minas Gerais, que tinham crescido com base no ouro, conseguiam mandar seus filhos estudarem fora. E esses filhos, quando voltavam, eles voltaram com o ideal iluminista, eles voltaram com o ideal de revolução. A gente tem que lembrar que mais para frente, não agora, mas estou antecipando um pouco, a gente vai discutir no segundo momento da aula, Napoleão e as revoluções francesas e as revoluções industriais estão ocorrendo na Europa. Então, esses pensamentos deles vão chegar de alguma forma aqui, tá certo? Mas, enfim, por enquanto, em 1684 ainda, que esses pensamentos ainda não existiam, a gente vai ter primeiro a revolta dos Beckmans, que é a revolta que ocorre no Maranhão, tá certo? Beckmans porque foram dois irmãos que lideraram e era justamente sobre essa operação que a coroa portuguesa estava falando. Eu não vou detalhar tanto aqui as revoltas, mas eu aconselho que vocês anotem do lado a revolta, onde ocorreu, o ano que ocorreu e o principal motivo dessa revolta, certo? Pegue seu resumo, faça algo que te lembre isso, certo? Em 1708, a gente tem a Guerra dos Emboabas, que ocorre em Minas Gerais. Em 1710, a gente tem a Guerra dos Mascates, perdão, que ocorre no Pernambuco. Em 1720, a gente tem a revolta de Vila Rica, que eu já mencionei que era a atual Ouro Preto. E todas essas revoltas, elas ocorrem, cada uma no seu território, com suas especificidades, com o seu público responsável pela revolta, mas basicamente pela opressão da coroa. Então é bom que vocês deem uma olhadinha e olhem especificamente o que ocorre em cada um. Feito essa revisãozinha, certo? Essa primeira etapa da revisão, a gente vai fazer algumas questões agora que esclareçam um pouco o que foi discutido aqui, tá certo? Então, bora para a nossa primeira questão. Também há muito pau-brasil nessas capitanias de que os mesmos moradores alcançam grande proveito, o qual o pau se mostra claro, se produzido na quentura do sol e criado com a influência de seus raios, porque não se acha, senão debaixo da torre da zona, e assim quando mais perto está da linha equinocial, tanto é mais fino e de melhor tinta. E esta é a causa porque não há na capitania de São Vicente nem daí para o sul. Basicamente, esse Gandalf PM é uma das pessoas que mais escreveram cartas que a gente conhece, né? Que é a primeira literatura brasileira, assim, que não é brasileira de fato, porque são portugueses que escreveram, mas são as cartas que relatam o que era visto no território. Isso aí é Pero Magalhães Gâmbado, acho que é assim que é o nome dele. E ele basicamente está falando sobre o pau-brasil. E ele está falando que quanto mais perto da linha equinocial, ou seja, quanto mais perto da linha do Equador, melhor é esse pau-brasil. E é por isso que não é achado da capitania de São Vicente nem daí para o sul. Porque a capitania de São Vicente ela é mais ao sul do Brasil, certo? Depois vocês podem pesquisar capitanias hereditárias. Aí vai aparecer um mapinha e vocês vão conseguir ver, visualizar exatamente onde era cada uma. Mas a de Pernambuco é exatamente onde é o estado hoje, e a de São Vicente, ela é bem mais ao sul. E aí, bora para o comando da questão. O registro efetuado pelo cronista nesse texto harmoniza-se com a seguinte iniciativa do período inicial da colonização portuguesa, que é basicamente o seguinte: período pré-colonial, entre 1500 e 1530, certo? Quando forem lendo, vão tentando fazer esses links mentais. E aí, letra A. Introdução da lavoura de monocultura para efetivar a ocupação do território americano. A gente sabe que a introdução da lavoura de monocultura é exatamente a lavoura de cana-de-açúcar. E a lavoura de cana-de-açúcar, ela só ocorre após 1530. Durante o período colonial,
com a efetivação das capitanias hereditárias, certo? Principalmente de Pernambuco e São Vicente, que onde foi que teve sucesso, né? Então a gente aqui elimina a letra A. Letra B. Implantação de feitorias litorâneas para garantir a extração de recursos naturais. Exatamente isso. Essa alternativa ela é tanto verdadeira para o Brasil como é verdadeira para a África. Essa é uma coisa que eu mencionei no começo da mentoria, né? Isso que Portugal fez durante os primeiros 30 anos de colonização. Estabelecer entrepostos comerciais que permitissem a eles a comercialização do pau-brasil, certo? E a gente sabe que houve também o escambo e comercialização de várias outras coisas, mas o mais marcante é o pau-brasil. Então, exatamente letra B. Bora ler o resto para descartar. Letra C. A regulamentação do direito de posse para enfrentar os interesses espanhóis. Não vai ser direito de posse, nem interesses espanhóis no momento. Só os piratas, né, que eu mencionei. D. Substituição da escravidão indígena para apoiar a rede de comércio europeu. Nesse momento também a gente não tinha substituição da escravidão. A escravidão, ela ocorria sim, ela sempre ocorreu, ela sempre vai ocorrer durante esse período, mas não é o foco desse momento. E não é o foco do texto, né, que não é o foco do registro que o cronista fez, que é o que o comando da questão pede. Letra E, restrição de atividade missionária para sufocar a penetração protestante. Isso também ainda não ocorre, certo? As missões jesuíticas e religiosas elas vão começar a chegar posteriormente. Tem até um quadro muito famoso que é da celebração da primeira missa no Brasil, certo? Mas ainda não houve esse momento e também, mesmo que houvesse, não é o que o cronista relata no texto. Então, se prendam ao enunciado da questão. Como a gente vê aqui, ó, em todas as questões e até na lista que vocês vão receber, eu fiz questão de deixar o Enem que isso ocorreu. Porque aí vocês vão ver como é que o Enem tem cobrado mais recentemente e como é que ele cobrava antes, certo? Bora para a nossa próxima questão. A originalidade do absolutismo português talvez esteja no fato de ter sido o regime político europeu que sintetizou a ideia de patrimonialismo estatal. Os recursos materiais da nação se confundiram com os bens pessoais do monarca. Esse texto ele já foi usado em algumas questões que eu já vi, certo? E basicamente é algo que acontecia muito em regimes assim, que colonizavam outros locais, é bem específico do antigo regime mesmo, onde um rei, né, a figura de um rei, é, as posses que seriam do Estado basicamente se confundem no que seria a posse do rei. Então, tudo que é do rei é do Estado, tudo que é do Estado é do rei. Então, por exemplo, quando o rei de Portugal doa capitanias hereditárias, ele está pegando um território que ele considera que é dele e doa para outras pessoas, certo? Territórios esses que, inclusive, haviam pessoas morando, né? Que é o povo indígena. Mas aí, bora para a alternativa que a gente vai conversando mais sobre isso. Na colonização do Brasil, o patrimonialismo da coroa portuguesa ficou evidente. E é exatamente pelo motivo que eu falei. Letra A, nas capitanias hereditárias, acabei dando a resposta sem querer. Vamos ler as outras que a gente vai eliminando melhor. Letra B, na catequização indígena, lembre que quem faz a catequização indígena não necessariamente é a coroa portuguesa, é a Igreja Católica que vem. Lembre que uma coisa que é importante, na verdade, lembrar sobre as grandes navegações é que as grandes navegações elas se estruturam em alguns pilares importantes. Primeiro, é, burguesia, certo? Ou seja, a burguesia teve que financiar as grandes navegações. Terceiro, um interesse religioso. Então, a Igreja Católica, ela tinha acabado, como eu mencionei antes, de passar pela reforma protestante. Então, ela precisava de novos fiéis. Ela veio com essa ideia de que ela teria que salvar essa terra que estava descoberta. E aí, a Igreja Católica foi um grande pilar das grandes navegações. Burguesia, Igreja Católica e uma coroa, né? Um Estado forte que quisesse conhecer isso, quisesse enfrentar esse projeto de achar novos territórios e minerais e pedras preciosas e tudo mais que fosse de interesse econômico para eles. E aí, ou seja, a catequização indígena, ela não reflete o patrimonialismo da coroa portuguesa, porque não é a coroa que comanda essa parte. O sistema de plantation. O sistema de plantation, ele é basicamente o que a gente faz na cana-de-açúcar. Tem um macetezinho até para lembrar isso, que é aquele leme, né? Que é um latifúndio, exploratório, monocultor, latifúndio, exploratório, monocultor e escravista, né? Escravidão. Então, basicamente, esse mnemônicozinho, né? Essa abreviação aí, ela lembra as principais características do sistema de plantation.
mas a plantation também foi feita por senhores de engenho. Isso não reflete o patrimonialismo da coroa portuguesa. Isso aí é cada um que adotou o seu sistema. As reduções jesuítas, que são os centros religiosos, né? As reduções eram basicamente isso, eram os assentamentos, o lugar onde os jesuítas se reuniam, catequizavam os indígenas e abrigavam alguns indígenas, inclusive. Não reflete também o patrimonialismo da coroa e o tráfico de escravos, que o tráfico de escravos é basicamente uma atividade lucrativa. É um comércio e não refletia o patrimônio da coroa também. O que era da coroa, que na verdade era do rei, e o rei usava como se fosse dele, né? É as capitanias hereditárias, e nisso reflete literalmente esse patrimonialismo. E aí, bora para a nossa próxima questão. Enem do PPL 2022, né? O português é o termo cunhado por Lélia Gonzalez para se referir à tradição africana presente na língua portuguesa falada no Brasil. A característica tonal e rítmica do português seria uma herança das línguas dos povos africanos, que vieram escravizados para o país. A autora destaca que a presença do R no lugar do L, quando se diz Flamengo, por exemplo, pode remeter à ausência da letra L em certos idiomas africanos do tronco linguístico bantu. Então, basicamente, Lélia Gonzalez é uma autora super famosa sobre toda essa questão que envolve a população preta, certo? Não só a autora, na verdade, ela foi uma figura muito importante, certo? Vale a pena pesquisar um pouco, vez ou outra, essas personalidades caem, certo? No Enem, mas sempre assim, com estratégia de interpretação. No Brasil, a tradição mencionada no texto foi responsável por, letra A, preservação do tráfico humano. O que a questão está trazendo para a gente, o texto, a gente tem que aprender a ter uma visão geral sobre ele. É basicamente a mescla, né, entre a cultura portuguesa e a cultura africana, o idioma africano do tronco linguístico bantu, certo? Banto, enfim. E basicamente ele está falando sobre essa mescla, sobre essa miscigenação, sobre esse patrimônio cultural que é nosso, que é brasileiro pela miscigenação que houve entre as culturas, certo? Então, bora procurar alguma alternativa que explicite isso. Letra A, preservação do tráfico humano. A questão não fala nada sobre tráfico, muito menos sobre a manutenção, a preservação disso nos dias de hoje. Então, vamos remover. Ampliação do sistema migratório. Eu acho que essa alternativa era mais para tentar falar alguma coisa sobre essa vinda dos povos africanos, mas isso não necessariamente foi por uma obrigação, por uma migração espontânea, foi uma migração forçada, então também não. Diversidade do patrimônio cultural. E aí, essa alternativa, ela foca muito no que a gente quer falar, porque ela está falando como o nosso patrimônio cultural, ele é diverso, ele é rico e ele é miscigenado, certo? A gente está falando aqui de quando Lélia Gonzalez fala sobre o português, ela está falando sobre a mistura do vocabulário preto, né, sobre o idioma de origem africana, com o português vindo de Portugal. E essa mistura forma o nosso patrimônio cultural. Então, a letra C corresponde ao que o texto traz sobre essa tradição que foi mencionada. Letra D, variedade do conhecimento autóctone, que também não tem nada a ver com o autóctone, restringiria muito a uma única população, e aqui a gente está falando sobre essa mistura. E a multiplicidade do comércio estrangeiro, aqui a gente está falando sobre língua, não sobre comércio, certo? Então, tá errado. Bora para a nossa próxima questão de número 4. Antônio Vieira enfrentou a Inquisição Portuguesa, de olho no apoio que os judeus portugueses poderiam oferecer à causa da restauração. Mas a Companhia de Jesus e a Inquisição Portuguesa nunca foram muito amigas. Basta lembrar a estratégia missionária dos jesuítas, calcada na adaptação do catolicismo à cultura dos povos missionados, enquanto a Inquisição era obcecada pelo ideal de pureza da fé, sem mistura de nenhum tipo. Essa questão, ela traz muito o que eu comentei com vocês um pouquinho mais atrás na aula, né? Sobre a adaptação que as missões jesuíticas, as missões religiosas de um modo geral, elas faziam para tentar aproximar a fé cristã da fé que os indígenas tinham na sua própria religião e tornar o catolicismo mais aceitável e mais compreensível por eles. Só que isso ia muito contra o que a própria Inquisição, né, o Tribunal de Inquisição Católico, tinha por fé, já que eles defendiam puramente o catolicismo mais puro, né? No contexto da dominação ibérica da América, ou seja, dominação ibérica, aquela União Ibérica que eu falei, e que a Espanha domina Portugal e, consequentemente, suas colônias, né?
Um exemplo do dissenso referido no texto girou em torno da a criação de polos de fomento de comércio ultramarino, que não ocorreu. B. Condenação da utilização de escravos do continente africano, o que é totalmente equivocado, porque a escravidão ainda vai perpetuar na escravidão africana, propriamente dita, ainda vai perpetuar por muitos e muitos e muitos anos, não só no continente americano, mas também no continente, propriamente no continente africano, né? A ressignificação dos panteões indígenas pela propaganda cristã, que é exatamente o que eu expliquei, mas no começo, né, a gente vai as missões jesuíticas, no caso, elas vão pegar aquilo que era referência para o cristianismo e tentar a referência para os indígenas das suas religiões e tentar adaptar à realidade do cristianismo. Isso também vai ocorrer com com as religiões de matriz africana, certo? Também vai tentar haver essa adaptação para que seja mais bem tolerado e mais bem compreensível. Então a gente fica com o gabarito de letra C. Mais letra D, fundação de núcleo de catequese nas regiões agroprodutoras, o que não ocorre também quando a gente fala de agroprodutoras, é como se ele estivesse colocando que as catequeses eram fundadas dentro do engenho, isso eram coisas que não aconteciam. As missões jesuíticas, as missões religiosas, elas ocorriam fora desses territórios. Letra E, incorporação de indivíduos nativos pelas forças militares coloniais. Ainda não, né? A gente sabe que no fim da República isso acontece, mais especificamente a incorporação de escravos, né? Mas a incorporação de nativos pelas forças militares coloniais não era algo que acontecia nesse momento. Bora para a próxima questão. O escravo tinha de prover. Ah, e essa questão vocês podem ver que essa última questão era do último PPL, né, de 2023. Então é uma questão recente. Vocês podem ver que essas questões que datam mais ou menos dos anos de 2022, 2023 até um pouco de 2021, elas trazem bem essa questão dos povos que originaram a população brasileira. Então, seja portugueses, espanhóis, principalmente os africanos e indígenas, certo? A miscigenação entre os povos, que é algo que eu reforcei bem no começo da aula. Mas bora lá. O escravo tinha de prover diretamente ao senhor e a si próprio no ganho de rua. Do ganho dependia exclusivamente sua chance de comprar a liberdade. O próprio ganho vinha muitas vezes de fontes ocultas, do batuque, da capoeira, da adivinhação. Não eram poucos os escravos que viviam de adivinhar, curar feitiço ou fabricar amuletos muçulmanos, ocupações lucrativas que na Bahia favoreceram muitas das asforrias. Conforme descrito no texto, algumas práticas culturais afro-brasileiras atuais surgiram em nossa história como estratégias para. Eu coloquei essa questão e essa questão ela não é especificamente do período colonial em si, mas reflete um pouco sobre práticas africanas que perduraram sobre esse período para tentar trazer libertação a esse povo, certo? E aí, letra A, denunciar a rigidez estrutural social, da estrutura social. E por mais que essa questão, esse trecho, traga um pouco dessa denúncia, não é o objetivo central dele, certo? Ele traz essa denúncia muito mais implícita, mostrando uma estratégia de resistência da população. Não necessariamente mostrando essa denúncia, né? A gente sabe que ela existia, essa rigidez estrutural, mas não é o objetivo do texto mostrar isso. B, expor a riqueza da herança africana, que a riqueza, se ele fala riqueza do material, em Brasil isso não existiu, né? No Brasil isso não existiu. Letra C. Aproveitar as frechas do sistema vigente. Letra D. Contestar o preconceito da religião dominante. Letra E. Incorporar a disciplina do trabalho compulsório. Bem, aqui a gente está falando de uma alternativa ao sistema, certo? A gente tinha uma sociedade que era muito difícil que pessoas escravizadas conseguissem suas alforrias, certo? É tanto que mais à frente na República a gente vai ver que existem algumas leis que são promulgadas para tentar, de certa forma, findar com a escravidão, mas era algo muito utópico. Era algo muito que as próprias leis, elas não favoreciam essa libertação. Elas eram mais que um efeito de enganação para ludibriar a população, mas que isso não era efetivo, certo? Não eram leis que eram realmente efetivas e davam para ser exercidas. Então, a única forma mesmo de um escravo ser liberto era por meio da sua alforria, quando concedida, né? E aí, basicamente, o que eles estão tentando aqui é formas de lucrar que eles não tinham. A gente tem que lembrar que a escravidão, ela é uma atividade, né, de mão de obra que ela não é remunerada e ela ainda é em condições degradantes. Então, aqui a gente tinha que escravos, eles tentavam formas de ganhar dinheiro, já que o seu próprio trabalho não trazia dinheiro, né, seu próprio trabalho nas lavouras e etc.,
para que assim eles pudessem comprar a sua alforria. Então é uma forma de burlar o sistema, né? De tentar ultrapassar o sistema que iria contra tudo de possível de alforria que eles poderiam ter. E aí eles foram procurando essas técnicas de adivinhação, de feitiço, de criação de amuleto, para tentar superar o sistema. E a gente fica aí com um gabarito de letra C, né? Aproveitar as mínimas brechas que eles tinham para burlar, para tentar sair desse sistema e comprar sua própria alforria. Bora para a próxima questão. Enem PPL 2023, né? Texto 1. Um apagamento histórico. Me perguntam como eu cheguei aqui. A verdade é que eu sempre estive. O lugar onde vivo me apaga e me incrimina, me cala e me torna insensível. Invisível, perdão. Texto 2. A historiografia ocidental estudou a colonização américa apenas do ponto de vista dos europeus, que deixaram testemunhos escritos presentes na documentação da época, sobretudo nas crônicas de viagens. A visão baseada na oralidade, em línguas desconhecidas pelo europeu, não foi incorporada sistematicamente ao estudo dos povos indígenas, considerado povos sem história. Então, é basicamente aquilo que a gente costuma muito discutir, até naquelas primeiras questões que eu mostrei, sobre como a visão de colonização do Brasil é nessa ideia de descobrimento, ou seja, como se o Brasil fosse uma terra que não existia, que não tinha ninguém morando e que foi descoberta pela população europeia. Sendo que, na verdade, a gente tinha uma cultura aqui, a gente já tinha população residente, a gente já tinha história, já tinha hábitos de vida, que foram totalmente negligenciados até mesmo pelos relatos históricos. Então, a visão que a gente tem da colonização, ela é 100% eurocêntrica, né? Ela é 100% na visão do colonizador e não do colonizado. E aí, bora ler o comando da questão. O texto 1 aproxima do texto 2 ao elaborar uma crítica à produção historiográfica ocidental em sua abordagem pautada em A. Valores científicos. B. Narrativas científicas, perdão. B. Valores etnocêntricos. C. Conceitos socialistas. D. Arquivos positivistas. E. Princípios cristocêntricos. Bora lá, vamos eliminar cada um aqui. A letra E a gente elimina dos princípios cristocêntricos, porque é como se a produção historiográfica estivesse baseada numa visão religiosa, uma visão que priorizasse a ideia de Jesus, enfim, como se fosse o catolicismo. E essa não é a visão historiográfica predominante que a gente tem. Letra D, arquivos positivistas. O positivismo, ditamente, ele vai surgir fim da República. Ele motiva, né? Ele é uma temática, uma filosofia, uma sociologia, né? Uma ideia sociológica muito adotada pelos militares. Os militares esses que fazem a promulgação da República Brasileira em 1888. E aí, não, também não são arquivos positivistas, já que o período colonial é bem antes. Conceitos socialistas, e aí por si só é mais ou menos a mesma. Se o socialismo aqui está sendo trazido como ideal socialista, o socialismo vai surgir depois. E aí também não engloba essa visão da produção historiográfica ocidental. Letra A, narrativas científicas, que também não é, porque é como se a gente estivesse descrevendo o Brasil, como se as narrativas historiográficas elas resumissem o Brasil puramente pelo cientificismo. Isso não ocorre, né? E letra B, valores etnocêntricos, que é o eurocentrismo, que é a visão eurocêntrica que a gente sempre costumou ver, costumou observar os nossos livros de história. É sempre como se o Brasil fosse um país exótico, como um país diferente, porque era exótico e diferente do que eles conheciam. É sempre como se o Brasil fosse descrito numa visão mais animalesca, numa visão mais é, de hábitos arcaicos, de hábitos, de certa forma, diferentes do que a população de lá conhecia. E é sempre descrito como muito mais exagerado do que geralmente era. E aí, enfim, os textos, eles se aproximam justamente por isso. E aí, no texto 2, a gente tem uma crítica a esse apagamento histórico que foi feito. E no texto 1, a gente meio que tem um relato de uma pessoa que teve a sua história apagada. Num apagamento histórico, me perguntam como que eu cheguei aqui. E aí a gente fecha aqui o gabarito em letra B. E aí, antes de ir para a nossa próxima questão, vamos fazer mais um períodozinho de revisão, certo? Então a gente vai voltar para a nossa linha do tempo e discutir mais algumas datas. A última data que a gente discutiu foram as revoltas que a gente viu, que são as revoltas coloniais. Aquelas revoltas, ela é conhecida como revoltas nativistas. A partir daqui, a gente vai ter algumas revoltas que elas são conhecidas como separatistas. E o que isso quer dizer? Basicamente, a revolta, além do ideal
de população brasileira, não diria população brasileira, mas além das questões que eles tinham no território, eles também vão ter o ideal de se separar do Brasil, certo? Então, de fundar a sua própria capitania, sua própria região, enfim. Não tinha ainda uma ideia muito bem consolidada sobre o que seria originado, mas eles queriam se tornar independentes do Brasil, certo? Antes disso, a gente vai ter um tratado que ele é muito importante. Lembre que na história, ao longo da história do Brasil, a gente tem alguns tratados importantes no quesito territorial, que é o Tratado de Tordesilhas, o primeiro de todos, né? Foi traçado uma linha imaginária, a oeste dessa linha seria Brasil. O Tratado de Methuen, que ele ocorre durante o período colonial e é um tratado que Portugal faz com a Inglaterra, que também é chamado Tratado de Panos e Vinhos, né? Onde Portugal fornece vinho e a Inglaterra fornece pano, no caso lã. E esse tratado era muito mais favorável para Inglaterra, já que o vinho ele tem um valor agregado muito mais alto do que tecido, né? Mas enfim, em questão territorial, a gente tem o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid, que é esse que ocorre em 1750. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, Tratado de Madrid, certo? E o que que esse tratado vai dizer? Ele esse é o tratado que fala que a oeste da linha de Tordesilhas é de Portugal, só que ocorre uma doação de terrenos. Então, o terreno que era conhecido como Colônia de Sacramento, que é o atual Uruguai, ele passa a ser da Espanha, que antes era de Portugal, ele passa a ser da Espanha. E a Colônia de Sete Povos das Missões, que era da Espanha, passa a ser de Portugal. Essa colônia de Sacramento, ela é muito importante porque ela vai originar, por exemplo, a Guerra da Cisplatina, ela engloba essa região, a Guerra do Paraguai, que o Uruguai entra, também engloba essa região, então é uma região que ao longo do tempo ela vai aparecer repetidas vezes aí na história pra gente. E aí, essa troca que ocorre, ela não dura muito tempo. Não coloquei aqui na linha do tempo para vocês, mas eu vou colocar aqui embaixo, ó, que em 1777 a gente tem um novo tratado, que eu vou colocar aqui, que é o Tratado de Santo Ildefonso. Basicamente, nesse tratado, o território que era de Sete Povos das Missões, que antigamente pertencia à Espanha, passou para Portugal, ele volta para a Espanha novamente. E aí, nesse tratado, Portugal ainda tenta reaver o seu território da colônia de Sacramento, porque acabou que a Espanha ficou com os dois territórios, né? Só que ele não consegue, enfim, isso vai ser motivo de guerra depois. Mas aí, voltando para o assunto que a gente tinha tratado sobre as revoltas, 1789 a gente tem uma revolta que é super importante para o Brasil, que é a primeira revolta separatista que a gente tem, que é a Conjuração Mineira, certo? Então, lembre que aqui, esse século XVIII é o auge do século do ouro, certo? Minas vai estar bombando no ouro. O final do século já marca um pouco o seu declínio, mas ainda assim a gente ainda tem a presença do comércio do ouro. Lembre que eu falei, incluam essas revoltas naquela tabelinha que eu disse de anotar o lugar, o ano, o principal público que foi o levante para essa revolução, para essa revolta, e o principal motivo, certo? Então aqui a gente tem que lembrar que em Minas, lembram das intendências de Minas que eu falei? Pronto. Vão ser criados vários impostos sobre esse ouro, né? De modo que a coroa lucrasse ativamente com isso, além do próprio ouro que ela levava. E aí a população também vai ficar satisfeita com isso vai é, trazer vários problemas para a coroa. Essa é a primeira revolta. A segunda revolta, que é muito importante também e é uma novidade, é que ocorre em 1798. Perceba que os números eles só invertem o 89 com o 98. Isso é algo bom para macete para lembrar mesmo, que é a Conjuração Baiana, certo? E aqui a semelhança entre essas duas revoltas é que ambas queriam se separar do Brasil, certo? Se separar de Portugal. Então eu vou colocar aqui, ó, separatistas. A principal diferença entre elas é que a Conjuração Baiana, ela queria abolir a escravidão. Essa é a primeira revolta brasileira que vai tentar pôr fim à escravidão.
Essa revolta ela é feita por escravos, certo? A Conjuração Baiana, dentre muitos fatores, ela quer reivindicar até. Lembram que a capital do Brasil era Bahia, era Salvador e passou a ser Rio de Janeiro? Então, quando a capital sai de Salvador, ela leva consigo muitas coisas, né? Inclusive investimento financeiro, né? Dinheiro e riqueza e etc. Isso prejudica um pouco Salvador, inclusive os escravos, né? E eles querem se libertar e se alforriar disso. E outra coisa muito legal que ocorreu nesse período é a Revolução do Haiti, certo? Onde os escravos eles se juntam e eles conseguem depor a elite do país. Isso ocorre principalmente como consequência da Revolução Napoleônica também, da Revolução Francesa, né, e das invasões napoleônicas. Mas isso faz com que surja a nível mundial o mito do haitianismo, que é o quê? O medo de que os escravos tomem posse e vão à frente e se libertem dos seus senhores. E aí, a Conjuração Baiana ela é duramente reprimida justamente por conta desse mito do haitianismo, né? Que é o medo que os escravos se libertem e ela morre por aí. Daí em diante, a gente vai ter o que vai anunciar a independência do Brasil, certo? Em 1808, por consequência das invasões napoleônicas, né? Que vai ser eleito Dom João, né? O rei de Portugal, que vai se tornar, vai vir para Brasil, para as terras do Brasil. Ele foge de Portugal para fugir de Napoleão, certo? Das invasões napoleônicas, porque ele não queria fazer aliança política com Napoleão. Então, em 1808, a gente tem de 1807 a 1808, a gente tem a chegada da corte brasileira, da corte portuguesa no Brasil, certo? Então, Dom João se muda de Portugal com toda a sua corte. Quando a gente fala corte portuguesa, isso são inúmeras, inúmeras, inúmeras pessoas, todo um aparato administrativo, financeiro, burocrático, intelectual, certo? A chegada de Dom João, que a gente chama de período joanino, né, até a independência, vou até colocar isso aqui para vocês lembrarem, de 1808 até, até um pouco antes, na verdade, mas depois disso a gente já vai ter independência. A gente conhece como período joanino, porque na verdade seria até 1820, porque Dom João vai embora em 1820. Deixa eu colocar aqui. 1820. Pronto, a gente tem um período joanino. Então, Dom João, quando ele chega aqui, ele quer trazer tudo que ele tem em Portugal, porque basicamente a coroa portuguesa vai viver no Brasil agora. E aí, eles precisam que tenham todo o aparato que eles têm em Portugal. Então, é quando a gente vai ter a fundação de universidades, da Biblioteca Real, o Palácio, é, a gente vai ter a própria cidade deles, outras coisas. A gente vai ter um movimento muito intenso que é o meio que é um bota fora do pessoal que residia aqui dessas próprias casas. E essas casas elas eram riscadas em cima como PR. Muita gente, esse movimento que eu conhecido como Põe na Rua, mas na verdade o PR significava Príncipe Regente, ou seja, aquela casa pertencia ao príncipe regente que estava chegando, que era Dom João, que vai se tornar rei. Então, enfim, foi uma mudança generalizada no país. Deixa eu colocar aqui. Chegada da corte. E aí lembrar isso, a corte vem por quê? Fugida de Napoleão, que estava invadindo a Europa toda. Por isso que é muito importante a gente estudar as histórias se casando. A história geral com a história do Brasil. Porque o que acontece no Brasil não é alheio ao que acontece no mundo. E algo que eu via muito comum no cursinho era as pessoas estudarem história geral, história do Brasil, e não entender como elas se relacionam. Certo? O Brasil ele não está numa bolha completamente isolada do mundo. Mas beleza. Dom João vem, ele abre os portos das Nações Amigas, ou seja, esse fato é muito importante para a independência do Brasil, porque ele basicamente permite que o Brasil faça relações comerciais, e aí surge um grande questionamento. Se eu estou no Brasil, a corte portuguesa está no Brasil, e o Brasil está fazendo relações comerciais, o Brasil já não é mais uma colônia. Então, o Brasil é, é levado em 1815, ó, vou colocar aqui de outra cor. Ele é levado a Reino Unido de Algarves e Portugal, certo? Reino Unido a Algarves e Portugal. Ou seja, o Brasil ele não é mais colônia, ele é um Reino Unido a Algarves e Portugal.
que responde a Dom João, certo? Mas ele não é mais colônia. E aí Portugal faz relações econômicas quando ele abre o porto, né? Ele permite que o Brasil faça as relações econômicas que Portugal fazia, e isso já vai trazendo certas coisas da independência, porque Dom João trouxe cultura, trouxe conhecimento, trouxe acesso ao ensino que não era, nunca, a gente pode pensar isso, que não era acessível a todos, mas era acessível à elite. Então a elite vai pensar, vai estudar. O Brasil faz relações comerciais, e aí, em 1817, a gente tem a insurreição pernambucana, que é uma insurreição muito famosa. Lembre que Pernambuco ele vai liderar revoluções e revoltas, certo? Porque é um território que houve uma colonização diferente por ter tido influência da Holanda, certo? Então, deixa eu colocar aqui a Revolução Pernambucana, certo? E aí, essa daqui vai ser mais uma revolução separatista, certo? Pernambuco queria se separar do Brasil, vai ser uma revolução que tem como princípios os princípios iluministas, as ideias iluministas. É, enfim, vai ser chocante para o país também. Dito isso, Napoleão é derrotado na Europa, certo? A Europa volta à sua conformação inicial e Portugal quer o seu rei de volta, o seu rei que veio embora. Dom João ainda tenta mandar um dos seus filhos para que reine no seu lugar, isso não dá certo. Em 1820, a gente tem o que a gente conhece como Revolução do Porto, que é feita na cidade do Porto, e são os portugueses exigindo a volta de Dom João, senão Dom João ia perder o trono de Portugal. Dom João volta para Portugal e deixa aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro I, certo? Essa revolução do Porto ela também foi feita pela elite portuguesa. Não é uma revolta que é majoritariamente feita por classes inferiores. Ela realmente, Portugal exigia o retorno do seu rei. Só que quando Dom João volta, como eu falei, o Brasil não era mais colônia. Então a população que aqui residia não aceitava mais responder como colônia. E aí isso tudo, toda essa conjuntura, a abertura dos portos, acesso e etc., faz com que o Brasil anseie pela sua independência de Portugal. Então, em 1822, e é aquela conversinha que a gente já conhece, as margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil em relação a Portugal, né? O Brasil se torna um território independente e a gente dá início ao Império Brasileiro, que vai se dividir em três novas fases. Primeiro reinado, onde é comandado por Dom Pedro I, filho de Dom Pedro, de Dom João. Existe muito estigma acerca disso, porque a gente se tornou independente e continuou sendo governado por um português. Um português que foi criado em terras brasileiras, mas que é um português. Então, muita gente ainda vai colocar isso em questão durante esse período do Império. Dom Pedro I abdica do trono e deixa o seu filho aqui, ainda criança, Dom Pedro II. Então, o Brasil vai passar por um período de regência, né, onde outras pessoas irão governar enquanto Dom Pedro II atinge a maioridade. E a gente vai ter o segundo reinado, que é comandado por Dom Pedro II durante muitos e muitos e muitos anos. É um dos governos mais longos e mais problemáticos da história. A gente vai ter muitos acontecimentos também nele. Mas sobre o período colonial, de modo geral, é isso, certo? Bora fazer mais umas questõezinhas. Eu vou pontuar mais algumas coisas no final, mas a gente tá perto do fim. Questão número 7. NPPL 2021. Lendo atentamente os autos da devassa da Inconfidência Mineira, o que encontramos? Os envolvidos são filhos de Minas, naturais de Minas, a terra era o país de Minas, percebido como continente ou como capitania. A identificação exposta no texto destaca uma característica do domínio português na América ao apontar para: letra A, relevância da atividade intelectual da elite colonial. Letra B, ineficácia da ação integrativa de ordens religiosas. Letra C, fragmentação do território submetido ao controle metropolitano. Letra D, invisibilidade dos eventos revolucionários do continente europeu. Letra E, abrangência do processo de aculturação da sociedade nativa. A letra a questão número 7, né, o texto, ele traz para a gente justamente aquela questão que eu falei com vocês sobre as revoltas de Conjuração Baiana, Conjuração Mineira e Ressurreição Pernambucana trazerem esse caráter separatista. Ou seja, eles vão querer se separar do Brasil, eles vão se enxergar como um povo, vão se querer separar do Portugal do território brasileiro.
eles vão se enxergar como um povo à parte, como um território à parte. E aí, letra A. A relevância da atividade intelectual, ela não foi colocada em questão aqui. Então, letra A está fora. Letra B. Ineficácia da ação integrativa de ordens religiosas. Não era função das ordens religiosas integrar o território brasileiro. A função das ordens religiosas era de catequização. Então, negado. Letra C. Fragmentação do território submetido ao controle metropolitano. Exatamente. É a fragmentação do território que está submetido ao controle de uma metrópole. Ou seja, o território que a coroa portuguesa tinha, que é a nossa metrópole, Portugal, ele está se fragmentando. As pessoas estão querendo se separar. Então, a gente fica aqui com esse gabarito. A letra D, invisibilidade e eventos revolucionários do continente europeu, é aquilo que eu disse. As histórias, elas andam juntas. É a história do Brasil e a história geral. Então, muitos dos movimentos revolucionários que a gente vai ter aqui, de revolta, eles vão se inspirar na insurreição, no iluminismo, perdão. Então, não houve essa invisibilidade. E a abrangência do processo de aculturação das sociedades nativas, essa aculturação ocorre, mas ela não é o tema da questão. Então, ela não responde o nosso gabarito, certo? Bora lá para a próxima questão. O que ocorreu na Bahia em 1798? Então, aqui a gente tem a Conjuração Baiana. Ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição, ou no instrumento, da integração subordinada das colônias no Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu em Minas Gerais, a sedição avançou sobre a sua decorrência. O que é que o texto está querendo dizer? Aquilo que eu expliquei para vocês, de que além do que ocorreu em Minas Gerais, né, de a ideia de se separar e que também vai acontecer em Pernambuco, a conjuração baiana ela vai ter uma diferença entre todas elas, que é o ideal de a abolição da escravidão, né? E aí é o que vai fazer também ela ser duramente reprimida. E é a diferença entre as sedições abordadas nos textos, ou seja, a conjuração baiana e a conjuração mineira, no texto encontrava-se na pretensão de eliminar a hierarquia militar, militarismo ainda não era uma questão aqui, abolir a escravidão africana, que é a nossa resposta, né? Mas anular o domínio metropolitano também, mas anular o domínio metropolitano era uma questão semelhante nas duas. As duas queriam anular o domínio metropolitano. E o comando da questão pede para a gente a diferença entre as sedições, certo? Ou seja, entre as duas conjurações. Então, ela está errada. Suprimir a propriedade fundiária, que não era o objetivo. Suprimir a propriedade fundiária é meio que o que a gente tem hoje como reforma agrária, que é redistribuir terras e desconcentrar esses grandes latifúndios que a gente tem no nosso país. Então, está errado também. E extinguir o absolutismo monárquico, que também não era a questão no momento, né? Bora para a próxima questão. A abertura dos portos brasileiros, mas em 1808, inaugurou a possibilidade para viajantes europeus de diversas nacionalidades de percorrer áreas até então dificilmente acessíveis à sua curiosidade. Os relatos de inúmeras expedições, a maioria de caráter científico, foram publicados na Europa para leitores ávidos de notícias sobre um Brasil até então desconhecido. Terras cujos segredos haviam sido velados por uma coroa portuguesa ciumenta e possessiva. Os relatos de viagens do Brasil publicados na Europa contribuíram para a construção da identidade europeia na medida em que destacaram, então, basicamente, o comando está dizendo que os relatos que foram feitos sobre o Brasil contribuíram para a formação da identidade europeia. Como é que um relato sobre a nossa terra contribui para a formação do europeu? E é isso que ele quer a resposta. Então, A. Destacando a exuberância da natureza tropical explorada, elaborando uma visão heróica da conquista, que não é o caso. Até ouvia um destaque da exuberância da natureza, mas era muito mais no sentido de dizer quão estranho era aquilo para o europeu do que elaborar uma visão heróica sobre a conquista que eles conseguiram. Defender a legitimidade da escravidão africana, aprovado como um fator de humanização, que não é o centro dos relatos de viagens também. Letra C. Enfatizaram o exotismo da sociedade colonial, contrapondo-se à ideia iluminista de civilização. É o nosso gabarito. Perceba, os europeus, esses relatos fizeram com que a Europa constatasse, nossa, aquele país é realmente exótico.
isso vai contra o nosso ideal iluminista de civilização e de organização e do que é humanidade, humanização, população, como a gente deve se organizar. Então, isso reafirmou ao europeu o quão superior, supostamente, ele era sobre aquela população que eles estavam dominando. Tá entendendo? Então, isso contribuiu para a construção da identidade europeia naquela época. Hoje a gente sabe o quão isso foi estigmatizado e o quão isso era uma utopia. Porque a gente tem todo o nível de consciência de que foi uma visão eurocêntrica, europeizada, a gente marginalizou ou ignorou a população que aqui existia, mas enfim, isso é algo que a gente tem na modernidade. Isso não era algo comum na época. Letra D. Analisaram a miscigenação dos grupos raciais atribuindo um caráter positivo a esse processo. Lembre, a gente ainda está em período colonial. A miscigenação não era algo bem visto. A miscigenação sequer era algo que era desejado. A gente ainda vai passar por uma república que vai tentar acabar com essa miscigenação e com teorias eugenísticas, inclusive. Então, essa miscigenação ela vai demorar muito para ser bem vista, se é que um dia a gente vai atingir o estado de entender que essa miscigenação formou o nosso povo. E essas são as nossas características, mas enfim. Letra E, descreveram a diversidade das etnias indígenas, contribuindo para a preservação de suas culturas. Pelo amor, né? A gente sabe que a cultura indígena foi um genocídio. Foi um genocídio populacional, foi um genocídio cultural. A gente não tem. Pouca é a nossa literatura sobre o que existia na época, quase nula. A gente já tem pouca literatura sobre os dias atuais, quiçá sobre os dias que a gente dizimou a população. Então, né? Não houve um relato sobre essa diversidade, era sobre essa estranheza para eles. Próxima questão, e é uma questão mais antiga, vocês vão ver que é de 2016, vocês vão perceber um pouquinho da diferença, ela é bem sutil, mas ela existe. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do império à mais remota e insignificante de suas aldeolas, congrega-se unânime para comemorar o dia que tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas, e entregou-lhe os seus destinos, que até então haviam ficado a cargo de um povo estranho. Então é aquilo, né? Que a gente tá colocando que o Brasil finalmente tinha saído de um ideal de. Isso aqui eles estão comemorando a festa da independência do Brasil, né? Então aqui ele está relatando como o Brasil finalmente tomou as rédeas sobre sua própria nação e passou a se autogovernar. Mas quem estava governando ainda era um príncipe, um rei português. Então, enfim. As festividades em torno da independência do Brasil marcam nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores ao 7 de setembro de 1822. Essa comemoração está diretamente relacionada com a construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. Vamos deixar aí. B. O domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos que se efetivou logo após 1832. A gente está dizendo que a elite brasileira dominou os cargos políticos logo após a independência. É óbvio que não. Se a independência foi feita por um rei português, avalie os cargos políticos que eram ocupados. Eram pessoas de sua confiança, que não necessariamente eram brasileiros, tá? Então, entende-se por brasileiro nascer no território do Brasil. A gente ainda vai ter portugueses pelos cargos e etc. ainda por muito tempo. Então, imediatamente após 1882, não. Os interesses de senhores de terras que, após a independência, exigiram a abolição da escravidão. Que também a abolição da escravidão vai demorar demais. Demais, demais. A gente só vai abolir a escravidão no fim do império para se tornar república. Então, isso também não ocorre. Apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para a expulsão de estrangeiros do país. Que não ocorre esse apoio popular, muito menos a expulsão de estrangeiro. Letra E. A consciência da população sobre os seus direitos adquiridos posteriormente à transferência da corte para o Rio de Janeiro. A população não questionou nada disso. Então, a comemoração ela está diretamente ligada a isso. A gente tem que pensar que um país ele sempre vai adotar símbolos. É por isso que a gente tem bandeira, é por isso que a gente tem hino, por isso que a gente comemora a independência, certo? É porque um país ele precisa disso para gerar o seu patriotismo, a sua representatividade, certo? Então, a construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. A gente até hoje celebra o Dia da Independência, até hoje é feriado, assim como também a gente celebra o dia de promulgação da República Brasileira, né? Que é quando é considerado literalmente que a gente sai desse domínio português. Mas enfim, são tudo marcos que a gente
constrói para identificar um povo, assim como os Estados Unidos celebram o 4 de julho deles e etc. Então a gente fica aqui com o gabarito de letra A. Pessoal, para a gente terminar, eu só queria enfatizar algo que eu não abordei tanto nas questões, porque, como eu disse, eu tentei abordar mais questões do Enem e falar sobre alguns pontos específicos. Mas só para fechar, eu quero que a gente lembre que durante o período colonial a gente vai ter quatro atividades econômicas que são primordiais e é quem sustenta a economia do país. Primeiro, disparado, o comércio da cana-de-açúcar. Na verdade, nem quatro, né? Cinco. Se considerar o período pré-colonial, a gente tem o comércio de pau-brasil. Comércio da cana-de-açúcar com os engenhos, certo? A mão de obra escrava, ou seja, o comércio de pessoas escravizadas, ele é extremamente lucrativo, a gente nunca pode esquecer disso. Boris Fausto, que é um historiador brasileiro, que faleceu recentemente, inclusive, ele, no livro dele, traz uma tabela que mostra como o Brasil deixou de lucrar com o tráfico negreiro, certo? Quando a Inglaterra vai começar a coibir esse tráfico no período imperial, a extração do ouro, certo? Que começa aí no fim do século XVII e pega boa parte do século XVIII. Então, o Brasil vai lucrar muito com isso. E a gente também tem que lembrar que não é porque o ouro surgiu que a gente deixa de lucrar com o açúcar, tá certo? Tudo isso são atividades econômicas que elas vão coexistindo entre si. E, por fim, a gente também tem a pecuária, né, marcada pelo gado, as drogas do sertão, principalmente o tabaco e o algodão que vão ser cultivados. E a gente não considera como ciclo econômico, mas como uma atividade econômica. O ouro, o açúcar vão ser ciclos econômicos. Eles literalmente vão movimentar muito dinheiro e vão sustentar muitas das coisas no Brasil. Mas as drogas do sertão elas vão ser atividades econômicas corriqueiras, que elas acontecem, mas o Brasil não subexiste, né? Não existe com isso. Outro ciclo econômico que a gente tem, mas não é no período colonial, é o café, que são cenas para os próximos capítulos. Eu espero de coração que essa aula tenha ajudado vocês, que tenha dado para revisar alguns conceitos nessa reta final. Para quem é aluno da prova, que tem o meu contato, eu posso estar enviando para vocês a minha linha do tempo que eu usei para estudar na época do cursinho. E é isso. Eu espero que de verdade tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo, certo? E bons estudos, até uma próxima revisão.